de manhã, a gente tem a duplinha. Arturo Vidal e o Alex Sanches vem também, né? Que é um atacante, né? Muito conhecido, né? Da seleção chilena e que está na Internacional de Milão também. E que o Flamengo teria interesse em contratar. Mas eu vou falar as notícias aqui que estão bem envoltas também nas famosas possibilidades e suspeitas de barrigadas, meu querido Bruno Castanha. A primeira é do Alex Sanches. Quando chega na parte da tarde, a gente tem aí um esclarecimento por parte até do staff do Flamengo, tá? Dos dirigentes do Flamengo, falou assim: ó, o Alex Sanches a gente não quer, não. Você queria o Alex Sanches? Acho que ele poderia ser um jogador muito interessante para vir para o Flamengo, mesmo que a média de idade aumentasse muito. Você acha que era um atacante que chegaria ao Flamengo e faria diferença? E para você estar feliz de ser uma realmente possível barrigada? Então, Perrotinha, eu acho o Sanches bom jogador, tá? Não vou falar que não é bom jogador. 33 anos, ainda poderia jogar. Mas é o seguinte, onde a gente vai escalar ele? A gente vai trazer um jogador desse para o jogador ser reserva, ou pelo menos ficar ali, né, brigando por posição, né? Então, O sinal que, inclusive, no nosso grupo, né, a gente discutiu aí ao longo do dia foi: se esse cara vem é porque ou o Pedro ou o Gabigol estão saindo, né? pois é, então Seria, né? não tem nada disso no momento. Então, assim, eu não traria o Alex Sanches nesse momento por conta disso. Então, eu acho que o que a gente precisa, e a gente vai falar depois, eu venho falando isso há bastante tempo, porque antes que eu vou até falar diferente, né? O Flamengo precisa de um lateral direito, o Flamengo precisa de mais um jogador para o meio de campo, mas o Flamengo precisa de um jogador de velocidade, precisa de um jogador de velocidade. Eu venho falando isso, o Perrota, há muito tempo, um jogador de velocidade. Por quê? Nós não temos esse jogador. O Cebolinha, como eu falei, o Cebolinha é um jogador mais próximo disso, que vai chegar, mas eu vejo muito mais o Cebolinha como um cara que constrói a bola com a bola no pé do que o cara só de ficar correndo de velocidade e tal. E desde que a gente perdeu o Michael e o próprio Bruno Henrique, que a gente não tem esse jogador. Se a gente tivesse contra o Tolima na quarta-feira um jogador desse, a gente poderia ter feito um placar melhor. E aí, apesar do Sanches correr bastante, eu não vejo também como essa possibilidade. Então, eu acho que não vale, nesse momento, o investimento, não. Muito bem. Aí, junto a isso também, no meio da tarde, a gente tem aí pipocar a notícia sobre o atacante Luiz Henrique, que era do Botafogo e foi negociado com o Olympique de Marseille, se não me engano, em 2020. Aliás, tem até notícia sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Tinha notícia sobre isso. Negocia a contratação de Luiz Henrique do Olympique de Marseille. O clube tenta empréstimo do atacante de 20 anos que surgiu no Botafogo. O Flamengo negocia a contratação do atacante Luiz Henrique do Olympique de Marseille, que ganhou projeção nacional com a camisa do Botafogo. A diretoria rubro-negra tenta o empréstimo do atleta. O Botafogo foi quem chegou primeiro. O Luiz Henrique fez uma proposta para tê-lo por uma temporada, mas o Flamengo entrou como interessado. E as conversas avançadas com parte do jogador, que veio com bons olhos uma ida para a Gávea. O Botafogo já chegou a fazer propostas aos franceses na última semana, mas foi informado de que o Luiz Henrique prefere o Flamengo. Os rubro-negros ainda não formalizaram a oferta, só o farão assim que o staff do atleta tiver a sinalização positiva do Olympique. Destro, veloz e de muita força física, Luiz Henrique tem a característica de jogar pelos lados de campo de ataque e chegaria para suprir a ausência de Bruno Henrique, que só volta a atuar em 2023. O paraibano Luiz Henrique deixou a General Severiana em 2020, graças a Deus eu acertei, quando assinou o contrato com o Olympique, vale até junho de 2025. Os franceses pagaram 8 milhões de euros pela contratação. Botafogo, onde o Luiz fez parte final de suas divisões de base, chegou ao clube por conta do Atlético do Passos, né? 3 Passos Atlético Clube. Luiz Henrique tem 49 partidas pelo clube francês, 1 gol e 6 assistências. E aí, Castanha, baita possibilidade de contratação. Você acha que para essa posição a chegada do Cebolinha já não supre e a realidade de ter um Lázaro por ali também já não supre a ausência de Bruno Henrique? Você acha que o Luiz Henrique pode ser um jogador que, na verdade, pode jogar até pelo lado direito, ao invés do lado esquerdo? Você acha que o Luiz Henrique também pode ser uma sinalização da não renovação do Vitinho e, portanto, a chegada do Luiz Henrique supriria também
esse jogador que deveria fazer as vezes aí do Vitinho. Como é que você vê essa possibilidade? Você vê com bons olhos ou não? Cara, eu vejo sim como uma boa possibilidade. Tô vendo aqui o chat, a galera que não quer. Mas é o seguinte, galera. Eu acho que o Flamengo precisa de um jogador de velocidade. Acabei de falar, né, sobre isso. Vai ser um jogador de 20 anos aí, um jogador novo ainda, muito forte, de muita velocidade, né, e drible, e que o Flamengo precisa para o seu elenco. Não vejo nem ele chegando para ser o titular, vejo ele chegando para disputar mais uma posição ali, né, e ser um jogador importante, como por exemplo, se tivesse quarta-feira, como eu falei, poderia ser um jogador que fosse ajudar muito a gente, né? Então, assim, não dá para também, para tentar trazer, galera, jogadores o tempo todo ali de classe A, nível A, porque não é assim que funciona. E aí, a gente fala muito, mas tem que botar os garotos. Concordo. Eu sou um defensor dos garotos, trabalho, né, trabalhei com vários deles, conheço vários deles, quero eles jogando. Só que é o seguinte, ninguém tá lembrando aqui que daqui a pouco esses moleques vão ser vendidos, galera. Não tem como segurar. Esse negócio de que faz um projeto pro garoto, esquece, isso não existe. Então, o Matheus França, por exemplo, ele só não foi vendido nessa janela agora, ainda porque se machucou, porque já tinha até proposta, uma proposta altíssima para ele. O Lázaro é uma possibilidade de ser vendido. O Vitor Hugo não vai durar muito tempo, né? O João Nunes botou assim, um gol, Castanho. Não sei de onde você está falando de um gol, mas, irmão, isso o jogador não faz só nisso, cara. É da matéria que eu li. É da matéria que eu li. Entendeu? A matéria aqui do Globo fala isso no final, que o Luiz Henrique, ele tem 49 jogos, é isso? De acordo com o site O Gol, o total, né? 43 gols, 11 assistências, não é isso? Aqui tá 49 partidas pelo clube francês, 1 gol e 6 assistências. Pelo francês. Claro, jogou muito, Perrota. Aqui, ó, eu vou botar até na tela. Ó. Luiz Henrique nos últimos 4 anos. Isso aí o Alan Garcia me mandou. Eu não sei de quem é. Tá escrito ali no FB. Eu não sei exatamente que canal é aquele. Peço desculpas, tá? Por não dar o crédito. Mas o Alan me mandou aqui. Aí tá o Luiz Henrique nos últimos 4 anos aí, ó. Os números dele. Ele tem 20 anos agora, então para você ver como é que ele subiu, né, precoce no Botafogo, como agora subiu também o Matheus Nascimento, também que é uma joia e tem poucos gols lá. Em 2020 foi quando ele começou a jogar, né, mais no Botafogo, então era um jogador muito de velocidade, jogou contra o Flamengo, né, muita velocidade, né, um jogador que tem o drible também, não é um grande finalizador, isso é óbvio, né, mas um jogador que pode ter amadurecido um pouco mais também lá fora, ele tem 20 anos apenas, 20 anos, né? Então tem uma média aí, ó, de 24, 25 jogos. Ou seja, de repente voltando para cá e sendo uma opção, como eu falei, pode ser uma opção importante. A gente precisa tentar qualificar mais o elenco também, né? A gente tem que entender que em alguns momentos a gente fala assim, estamos sem jogador aí para jogar. Pô, irmão, se tem condições de você trazer um jogador desse por empréstimo de 1 ano, um jogador promissor, porque eu vi hoje um Twitter para dar os créditos, o Perrota. Eu estou tentando abrir aqui, do Pablo. Pablo, que é com Tosa, lá tem o canal com Tosa, né? E eu vi uma postagem dele, eu queria ler exatamente o que ele botou, mas é assim, né, cara? A torcida do Flamengo é a seguinte: um não pode trazer porque é velho, o outro não pode trazer porque é muito novo, o outro não pode trazer porque é muito velho, muito caro. O outro porque nunca jogou em lugar nenhum. Ou seja, qualquer jogador que chegue no Flamengo hoje tem questionamento, né? Tem questionamento. Então, se ele puder servir aos outros, servir ao Pedro, servir ao Gabigol, servir ao Arrascaeta, ele está fazendo o trabalho dele. Então, eu acho que vai ser uma boa aposta também para o Flamengo aí para qualificar ainda mais o seu elenco. Porque eu não consigo entender, né? O Vitinho não serve, mas a gente não quer trazer ninguém para o lugar do Vitinho, não. A gente prefere ficar com o que tem. Então, não consigo entender. Eu acho que ele é um jogador que pode ajudar, sim, o Flamengo, respeitando, claro, a opinião dos outros. A gente vai ver depois aí, quando ele chegar, e ver se ele ajudou ou não.